Vou dar início ao nosso trabalho acadêmico aqui, referente à matéria de Finanças Públicas do professor Manuel Salgueiro, da Universidade Estadual do Ceará. O trabalho foi feito e vai ser apresentado pelos alunos Guilherme Felipe Fernandes e Kevson Calma Bezerra da Silva. O planejamento orçamentário no Brasil, né, ele é dividido em 3 etapas principais. Essas etapas é a PPA, o LDO e a LOA. O PPA, o Plano Plurianual, ele define as metas e as prioridades do governo para um período de 4 anos. Já o LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela orienta a elaboração do orçamento anual, conectando o PPA com a LOA. E tem também, por fim, né, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela detalha quanto e onde o dinheiro público será gasto a cada ano. Esses 3 instrumentos, eles garantem que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e planejamento, né? Aí eu vou falar agora um pouco sobre o Plano Plurianual, o PPA. Aqui, ó. Primeiro, o que é o Plano Plurianual? Ele é um plano de médio prazo, né, que tem como dever principal definir objetivos e metas do governo para um período de 4 anos. Ele orienta os investimentos públicos com as construções de escolas, hospitais e infraestrutura. O PPA ele é elaborado no primeiro ano de mandato do executivo e entra em vigor no segundo ano, valendo até o primeiro ano do governo seguinte. Agora eu vou passar a fala aí para o meu amigo Guilherme. Olá a todos, sou Guilherme Fernandes e vou dar continuidade ao assunto abordado anteriormente pelo Kevson. Vou dar início falando sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, mais popular. Primeiramente, precisamos entender que a LDO é uma lei que define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, o ano de sequência. Ela funciona como um elo entre a PPA, trazida anteriormente pelo Kevson, que é o plano de médio prazo, e a LOA, que é o orçamento anual. A gente precisa entender que a LDO orienta como o orçamento deve ser elaborado, garantindo que os gastos estejam alinhados com o planejamento estratégico, para ter um certo tipo de coerência com planejamento a longo prazo com curto prazo. Além disso, a gente também vê que ela traz regras importantes sobre o controle de despesas, metas fiscais e avaliação de riscos, ajudando a manter o equilíbrio entre as contas públicas. Falando também sobre a LOA, podemos também dizer que é uma lei que mostra de forma detalhada quanto o governo pretende arrecadar e como vai gastar esses recursos durante o ano. Ela transforma os planos do PPA e as diretrizes da LDO em ações concretas. A LOA é dividida em 3 partes: orçamento fiscal, que trata dos órgãos da administração direta e indireta; o orçamento de seguridade social, que abrange a saúde, previdência e assistência social; e o orçamento de investimento de estatais, voltado para empresas públicas como a Petrobras. Com isso, a gente entende que a LOA garante a execução prática das políticas públicas. Agora eu vou falar da relação entre a PPA, a LDO e a LOA. O PPA, a LDO e a LOA, ela funciona como uma engrenagem no planejamento do serviço público, pois o PPA ele mostra o caminho a ser seguido nos 4 anos, né? A LDO ela define a cada ano os passos que vão dar nessa jornada. E a LOA ela coloca tudo em prática, com recursos certos, tornando possível a execução das ações, ou seja, um planeja, o outro organiza e o terceiro executa. Juntos eles garantem, né, que o dinheiro público seja bem usado, com foco e direção. Conhecer esses instrumentos é essencial para entender como o dinheiro público é planejado e utilizado.
além de permitir que você, como cidadão, possa acompanhar e fiscalizar as ações do governo. E esse foi o vídeo.